Olá, sou a acadêmica Jamile do Carmo de Oliveira, integrante do grupo da Alessandra Tavares da Silva, da Janine de Lima Moraes e da Zilma Cardoso Silva Lima Oliveira, do Polo de Pedra Branca do Amapari. Apresentaremos as principais estruturas de um projeto de pesquisa, inovação e extensão em educação. Vejamos a seguir. O ponto de partida de um projeto é o tema, o assunto, o conteúdo. A escolha do tema segue de alguns questionamentos ao estreitamento da temática. E o título, que é o nome do projeto. Situação-problema se refere à problemática, ou seja, às dificuldades que se pretende discutir ou solucionar por meio do projeto. Neste item, é importante descrever a origem do problema. Público-alvo se refere para quem? Informar para quem será desenvolvido o projeto. Justificativa se refere ao olhar do professor capaz de identificar um acontecimento ou um fato inusitado e instigante para a criação de um projeto. Objetivo geral refere-se à intenção maior que se pretende alcançar. Geralmente, descreve-se apenas um objeto geral, que será logo após desdobrado em objetivos mais específicos. Objetivos específicos devem advir do objetivo geral, ou seja, devem estar intimamente ligados. Eles especificarão exatamente os pontos que se pretende alcançar por meio da intervenção. Os objetivos a serem alcançados devem também ser coerentes com o tempo estimado, portanto, a atenção à quantidade de objetivos elencados. Fundamentação teórica ou embasamento teórico ou referencial teórico é o conteúdo estudado, a pesquisa efetuada para o projeto, por meio de consulta a livros, sites e apostilas. Deve fazer referência à situação-problema que se pretende discutir e também aos objetivos propostos. Metodologia. Trata-se da explicação minuciosa e detalhada de todas as etapas e ações a ser desenvolvidas, de acordo com o método a ser utilizado na pesquisa. Nesta seção, devem ser explicitados o tipo de pesquisa, os instrumentos, as estratégias didáticas, ou seja, as opções metodológicas que favorecem o desenvolvimento das atividades. Resultados. Os resultados são a forma concreta em que se podem alcançar os objetivos. Deve estar claro com o produto final da pesquisa e como contribuirá para a sociedade. Cronograma. Informa quando será realizada cada atividade, quanto tempo de duração terá cada etapa e quanto tempo de duração terá o projeto completo. Pode ser apresentado em forma de quadro que mostre as atividades previstas e os respectivos períodos. Para definir o tempo de duração de um projeto, é importante considerar vários fatores, dependendo da situação
Ele pode durar alguns dias ou até meses. Referências: relacionar os autores que darão embasamento ao projeto e os sites consultados, ou seja, seu projeto precisa apresentar uma fundamentação teórica de autores que corroboram, comprovam, confirmam, demonstram, provam, reforçam, respaldam e apoiam sua proposta. Agora que já conhecemos e identificamos o conceito de cada tópico de desenvolvimento do percurso do projeto, sua estrutura, chegou a hora de conhecer o nosso projeto elaborado para uma determinada escola municipal de Pedra Branca do Amapari. O nosso projeto tem como tema o Dia da Consciência Negra, cujo título é A Culinária Afro-Brasileira. Situação-problema. Com uma sociedade rica em tradições e cultura dos povos africanos, porém, ainda tem uma grande desigualdade e discriminação com a raça negra. Então, nos indagamos: de que forma podemos despertar nos jovens e adultos os valores, o respeito pela cultura e costumes do povo africano no Dia da Consciência Negra? O público-alvo do nosso projeto são estudantes da primeira e segunda etapa da educação de jovens e adultos. Justificativa: o projeto visa contribuir num processo de aprendizagem e conscientização dos estudantes sobre a importância e valorização desta importante data para a construção da identidade cultural do nosso país e sua relevância na culinária afro-brasileira. O objetivo geral do projeto é reconhecer os alimentos e receitas de origem africana presentes na culinária brasileira. Os objetivos específicos são: explicar o significado do Dia da Consciência Negra, destacar a importância do respeito e valorização da cultura afro-brasileira, pesquisar alimentos e receitas de origem africana presentes na culinária brasileira para a construção de um cartaz, reproduzir 3 pratos da culinária afro-brasileira, relatar os ingredientes utilizados nas receitas culinárias e a experiência de reprodução, e, por fim, a degustação dos pratos reproduzidos. Dia da Consciência Negra. De acordo com Rodrigo Baptista, o Dia da Consciência Negra ganhou visibilidade pela primeira vez em 1971, quando o grupo pioneiro realizou um ato evocativo à resistência negra na noite do dia 20 de novembro, no Clube Marcílio Dias, em Porto Alegre. O evento valorizava o herói Zumbi dos Palmares. A culinária afro-brasileira. A nação brasileira é um país miscigenado em sua cultura e etnicamente, constituindo-se através dos povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Assim, enfatiza-se que a cultura africana
foi uma das principais contribuintes para a construção histórica do país, do qual uma das heranças mais importantes deixadas por africanos escravizados durante o período colonial é a rica gastronomia. A culinária afro-brasileira foi concebida a partir da adaptação dos povos africanos aos novos ingredientes disponibilizados, da necessidade de sobrevivência e da adaptação de pratos religiosos. Bia Meirelles. Desse modo, a culinária afro-brasileira constituiu-se com a chegada dos povos africanos escravizados, que eram desfavorecidos de uma boa alimentação e tiveram que reinventar sua culinária por meio dos restos de alimentos dados por seus donos e com os ingredientes locais. Usavam inhame, milho, sorgo, azeite de dendê, leite de coco, dentre outros, para o preparo da sua comida. Com esses improvisos na gastronomia dos negros, o qual lhes restavam as sobras dos seus senhores e ingredientes diferentes das terras de origem, eles conseguiam preparar pratos deliciosos, com sabores que conquistou o paladar das pessoas, que hoje em dia são apreciados pelo mundo inteiro. Olá, sou a acadêmica Janine Lima de Moraes e vou apresentar o tópico de comidas típicas afro-brasileiras, Em terras brasileiras, os povos africanos deram um toque a mais nos seus pratos, pois eles iam experimentando, improvisando do que lhes restavam para a preparação dos seus alimentos, transformando suas receitas originais, dando forma à culinária brasileira. Um exemplo disso é a feijoada, A feijoada, ela é originada das senzalas, eram feitas das sobras de carnes que os senhores de engenhos não comiam, enquanto as partes mais nobres iam para a mesa dos seus donos. Aos escravos restavam as orelhas, pés e outras partes dos porcos, que misturavam com feijão preto e cozidas em grande caldeirão. Deram origem a um prato mais saboroso e degustado da culinária nacional. Logo em seguida, temos também o vatapá. De origem africana, ganhou características e peculiaridades no Brasil, sendo preparado pela farinha de mandioca, pão, castanha de caju, leite de coco, pimenta, camarão descascado, cheiro verde e o essencial azeite de dendê. Manteve a essência de alguns ingredientes característicos, no entanto, foram acrescentados outros alimentos em sua receita, aprimorando e realçando seu sabor em cada região. Temos também o acarajé, de origem africana, que teve o seu reconhecimento patrimonial brasileiro. É um bolinho de feijão fradinho, cebola e sal, frito em azeite de dendê. O famoso acarajé foi reconhecido em 2004 como bem imaterial da cultura afro-brasileira, recuperando assim a memória e a identidade dos povos africanos para a cultura brasileira. A metodologia utilizada nesse projeto foi a pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir dos conceitos desenvolvidos pelos seguintes autores: Rodrigo Batista e Bia Meirelles, sendo eles de fundamental importância para dialogarmos sobre a importância da valorização da cultura afro-brasileira. E a pesquisa de campo será desenvolvida por meio de uma intervenção pedagógica em que será realizada por meio de alguns procedimentos
sendo estes a apresentação das acadêmicas e da proposta de projeto para a turma, a entrega do material sobre o tema do projeto, uma roda de conversa em que se dialogará com os estudantes o significado e a importância do Dia da Consciência Negra, realização de uma pesquisa por parte dos estudantes em livros, revistas, jornais ou na internet com os alimentos, as receitas e os pratos típicos da culinária afro-brasileira. Após a realização dessa pesquisa, a turma irá construir um cartaz sobre a culinária afro-brasileira que será exposto no mural da escola. Os estudantes deverão formar grupos e escolher um prato típico da culinária afro-brasileira e deverá reproduzi-la ao final, para a culminância do projeto. Cada grupo deverá expor na sala de aula os pratos típicos reproduzidos e relatar quais os ingredientes que utilizou para prepará-los. Como foi o modo de preparo? Ou seja, fazer um breve relato de experiência do prato típico reproduzido. Será feita a degustação pela turma dos pratos típicos produzidos e os agradecimentos finais pelas acadêmicas pela participação de todos os envolvidos. Os resultados esperados. Espera-se que a proposta de projeto para os estudantes da primeira e segunda etapa da educação de jovens e adultos contribua de forma significativa para o processo de aprendizagem e conscientização da importância do Dia da Consciência Negra para nós brasileiros e sua contribuição na culinária. Dessa maneira, espera-se que a reprodução dos pratos culinários não só estimule a descoberta de novos temperos e sabores, como também permita a este público-alvo o reconhecimento de se discutir a questões étnico-racial no espaço escolar e que as mesmas favorecem o aprendizado das práticas populares, respeito das diferentes culturas e dizer não ao preconceito e à discriminação racial. O referido projeto é de suma importância para a reflexão do papel que a escola exerce na formação ética e social dos estudantes, tendo em vista a formação do cidadão voltada para as relações étnico-raciais, por meio da história e identidade cultural afro-brasileira.